Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Que bom que você separou esse tempinho para nós meditarmos juntos na Palavra de Deus. E o texto que foi escolhido para a nossa reflexão de hoje está aqui no Evangelho de João, no capítulo 5. E eu queria ler com você agora os versículos 16 e 17, que dizem assim: E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Na época de Jesus, havia uma crença segundo a qual um anjo, de tempos em tempos, movia a água de um tanque chamado Betesda, lá pertinho de Jerusalém. As pessoas que entrassem nessa água, quando a água era movida, elas alcançavam a cura. Isso era uma crença popular que havia em seus dias. E para esse tanque, Jesus se dirigiu num dia de sábado. E ali encontrou um paralítico. E ele então pergunta para o homem assim: Você deseja ser curado? Em vez de dizer que sim ao doador da vida, o homem se apegou à crença popular que ele conhecia e disse que ninguém o colocava na água quando a água era movida pelo anjo. Jesus então diz ao homem assim: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. E a Bíblia relata que, tomando o seu leito, ele pôs-se a andar. E aquele era um dia de sábado. Então, entram agora em cena os judeus que eram os inimigos de Jesus e começam a acusá-lo dele ter curado o paralítico num dia de sábado, porque o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. Jesus vai dizer que uma cura pode ser feita no dia de sábado, sem contudo quebrar o mandamento da lei de Deus. E Jesus acrescenta: O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. É claro que Jesus não está aqui transgredindo o quarto mandamento que proíbe o trabalho no dia de sábado. Até porque se Jesus tivesse quebrado algum mandamento, ele não poderia ser o nosso Salvador. Jesus nunca transgrediu qualquer mandamento da lei. Ele mesmo disse, lá em Mateus capítulo 5, verso 17, Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, Eu não vim revogar, eu não vim mudar, eu vim para cumprir o que está escrito na lei. Foi isso que Jesus ensinou. Então Jesus não estava quebrando o sábado ao curar um paralítico. É isso que nós temos que entender. Os inimigos disseram que sim. Os judeus que o acusavam disseram que sim. Mas Jesus disse que não. No Evangelho, em outro momento, quando os fariseus acusam aos discípulos de quebrarem a lei do sábado, porque eles estavam, no momento, colhendo espigas e comendo, Jesus então declara para eles que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Está lá em Mateus 12, no verso 8. Ou seja, como Senhor do sábado, ele sabia melhor do que ninguém como guardar o dia. Então, quando Jesus diz que Deus trabalhava até aquele momento e até aquela hora e que ele também trabalhava, é lógico que ele não se referia ao trabalho secular, remunerado, que gera renda. Então, que tipo de trabalho Jesus se referia no texto que eu li para vocês hoje? Ao trabalho em favor da manutenção da vida e em favor do bem-estar do próximo. Jesus falou sobre esse tipo de trabalho ao responder aos seus acusadores em Marcos, lá no capítulo 4. E em Marcos, no capítulo 4, verso 3, Jesus faz uma pergunta para aqueles que o acusaram. Jesus diz assim: Escuta, no sábado é um dia lícito de se fazer o bem ou se fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perder? E o que aconteceu com o seu auditório? Eles ficaram em silêncio. É claro que é fazer o bem.
é salvar a vida, é aliviar o sofrimento. Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Essa é a missão que Jesus definiu dele mesmo, lá em Lucas 4,18. Esse era o seu trabalho. Fazer esse tipo de trabalho no sábado não quebrava o mandamento de Deus. O que quebraria teria sido Jesus estar lá na carpintaria num dia de sábado, trabalhando. Isso quebraria. Então, foi uma sugestão dos acusadores de Jesus que ele estava quebrando, mas ele não estava quebrando. E que segurança temos em saber que nosso amorável Salvador trabalha incansavelmente em nosso favor, todos os dias, inclusive no sábado. Você gostaria hoje de agradecer a Jesus por tão grandioso amor, por tanto cuidado, por tanto empenho em nos salvar? Se você quiser, ora comigo. Pai Celeste, a nossa oração hoje é de gratidão por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, pela maneira extraordinária com que o Senhor nos ama e pelos planos que o Senhor tem para todos nós. Dá-nos um dia muito feliz na Tua companhia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.